Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez e nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te convidar a se inscrever no canal nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Você clica aí, não paga nada por isso e fortalece demais o nosso trabalho aqui no canal Raiz Alvinegra. Deixe seu like, deixe o seu comentário também. Seu comentário é importante demais para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, Facebook, fazendo com que mais botafoguenses cheguem aqui ao nosso canal. O canal tem crescido muito e o principal responsável por isso tudo são vocês, torcedores apaixonados pelo Botafogo, de futebol e regatas. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco desse treinador aí, o Chamusca, vamos falar do Eduardo Friela e vamos falar dessa panela que ele está levando para dentro de campo e está prejudicando o clube, e isso tem que ser cobrado, tanto pelo seu Durcésio, quanto pelo seu Eduardo Friela e também pelo Jorge Braga. Ele tem que dar explicação por que está boicotando os meninos. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. Rapaziada, é o seguinte, a primeira bola que eu vou levantar pra gente trocar aquela ideia maneira aqui no canal Raiz Alvinegra é pra falar desse treinador aí que tá no comando do Botafogo, o Chamusca, meu irmão. Não é novidade pra ninguém que ele vem boicotando, que ele vem sabotando os nossos garotos da base. Ele fez isso com o próprio Varley lá no começo do campeonato. Ele fez isso com o Enio no começo do campeonato. Ele fez isso até com o Ronald no começo do campeonato para inserir os seus jogadores. Marcinho, Felipe Ferreira, e a gota d'água foi quando ele fez com o PV, o Paulo Vitor, que vinha jogando muito bem na lateral esquerda, e ele simplesmente sacou o PV sem mais nem menos e colocou a sua indicação, o Rafael Carioca, nos dois jogos mais importantes do ano até o momento. O jogo contra o ABC pela Copa do Brasil e o jogo decisivo contra o Volta Redonda, que se a gente ganha aquele jogo ali, a gente poderia conseguir a classificação para as finais do Campeonato Carioca. Então esses dois jogos importantíssimos, ele sacou o PV e depois voltou o PV como titular contra o Fluminense. Olha a maldade do cara. Voltou o PV como titular no jogo contra o Fluminense. Então tá claro para todo mundo que ele vem sabotando os garotos da base do Botafogo. O que ele está fazendo com o Cezinha é uma covardia. O que ele está fazendo com o Cezinha é uma covardia. Foi o que eu falei no vídeo de ontem. Me mostrem os números do Felipe Ferreira, me mostrem os números do Marcinho, me mostrem os números do Cezinha e me diz por que Felipe Ferreira e Marcinho recebem oportunidade todo jogo. Não tem um jogo que esses caras não entram. As primeiras substituições sempre são esses caras. Eles sempre entram no segundo tempo, pode ser contra qual for o time. Eles entram em campo e não produzem nada. Não agregam em nada, não trazem nada de benefício para o time a entrada desses dois jogadores. Ele vem sabotando o Cezinha. Nos dois jogos contra o Vasco pela Taça Consolação, ele deixou o Cezinha fora até da lista de relacionados. E no jogo de sexta-feira, ele fez isso com o Enio. O Enio, ele era a primeira opção de substituição. Você lembra no começo do campeonato? Era o Varley pelo lado esquerdo, era o Ronald pelo lado direito. E a primeira opção de substituição era o Enio. É só você pegar o jogo contra o Motoclube. Quando o Ronald se machucou, o que ele fez? Pegou o Varley, jogou pro lado direito e colocou o Enio no jogo. O time continuou com a mesma velocidade, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Depois que Marcinho, depois que Felipe Ferreira chegaram, o Enio passou a ser a terceira opção no banco de reservas. E sexta-feira já ficou até fora dos relacionados. Então, seu Eduardo Friela, então seu Durcésio, então seu Jorge Braga tem que cobrar explicações do Chamusca. Porque ele está fazendo isso com o garoto. Qual é o problema? Por que não dão uma oportunidade para o menino, que é o único camisa 10 de origem, que conhece da posição? Porque, meu irmão, vamos ser realistas. O Pedro Castro está jogando bola.
Você tá vendo o Pedro Castro jogar bem como ele começou jogando no Campeonato Carioca? Claro que não. Por quê? Porque ele tá colocando o Pedro Castro fora da posição. Ele tá matando as jogadas do Pedro Castro. Pedro Castro está afunilado lá na frente, entrando para dentro da área, não conseguindo encontrar os espaços para poder fazer essa bola girar no meio campo com qualidade, com velocidade, como ele fazia quando ele entrou no time jogando como segundo volante. O Oyama entrando no time vai ajudar muito o Pedro Castro, porque essa bola vai chegar com qualidade do Oyama nos pés do Pedro Castro. Agora não adianta você colocar o Pedro Castro lá na frente. Você percebe que no jogo de sexta-feira, quando ele colocou o Chay e ele puxou o Marco Antônio um pouco para o meio, fazendo ali mais aquele camisa 10, o Marco Antônio começou a achar seu espaço. Mas sabe o que ele está fazendo? E ontem eu li um comentário no vídeo meu que me alertou para isso. Ele está pegando o Marco Antônio e está jogando o Marco Antônio lá para o lado esquerdo, atrapalhando as subidas do PV. Você já parou para analisar que esse time do Chamusca, as jogadas boas aconteciam sempre pelo lado esquerdo com o PV, e agora ele cismou com o Ronald do lado direito, e pelo lado esquerdo o Botafogo quase não ataca mais? E o PV quase não sobe mais? Ontem um amigo colocou um comentário aqui que me alertou sobre uma coisa. Isso não pode ser mais um boicote em cima do PV? Para falar que o PV não vem jogando bem, para falar que o PV não está chegando na frente, para falar que o PV não está participando dos jogos e ter aí uma desculpa para colocar o jogador dele, Rafael Carioca. O PV sempre subiu, o PV sempre atacou. A partir do momento que ele jogou o Marco Antônio ali, o PV não está subindo mais, a gente não vê mais o PV pegando essa bola de frente para o zagueiro, que ele tem um contra um forte partindo para cima. A gente não tem visto mais. O ataque do Botafogo agora é todo pelo lado direito. Ele abriu mão das jogadas pelo lado esquerdo, mas ele não tem como fazer isso mais, porque o Chay vai entrar pelo lado esquerdo e vai ajudar o PV. Você vê que quando o Chay entrou no jogo de sexta-feira pelo lado esquerdo, o PV ainda deu 2 estocadas na linha de fundo, meteu 2 cruzamentos. Por quê? Porque o Chay dá essa oportunidade para o PV. O Chay faz essa jogada de ultrapassagem, coisa que o Marco Antônio não faz. Então, a gente tem que ficar ligado com esse treinador, porque ele não gosta da base, tá mais do que claro, tá aí para todo mundo ver, para qualquer um ver. Ele não gosta da base, ele não gosta dos garotos, ele já colocou a culpa de resultados negativos nas costas dos garotos. Eu já falei isso aqui, já trouxe vídeo falando sobre isso, que isso é covardia. Ele tem que defender os garotos, ele tem que matar no peito e quando for para entrevista coletiva, botar a cara e defender os meninos. Não é jogar a culpa em cima dos meninos, não é jogar a culpa em cima da inexperiência do menino. Meu irmão, o Cezinha ontem estava em casa assistindo série enquanto o Botafogo estava jogando, o único camisa 10 de origem. Meu irmão, entenda uma coisa, o Cezinha é a solução dos nossos problemas? Não. O Cezinha é um craque? Não, mas ele é o único jogador que conhece da posição e que precisa ser testado, porque nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, ano passado, ele terminou muito bem, ele jogou bem contra o Grêmio, ele jogou bem contra o Ceará, ele iniciou a jogada do gol que a gente virou contra o Nova Iguaçu. Lembra daquele jogo que a gente virou no último minuto contra o Nova Iguaçu? Aquele segundo gol, quem iniciou foi o Cezinha. Por que esse boicote ao garoto? Por que esse boicote ao Enio? Tem que dar explicações, não pode boicotar o Enio. O Enio tem que ser a primeira opção aí no banco de reservas, se não for o titular. Você puxar o Chay para fazer o camisa 10, botar o Enio junto com o PV lá pelo lado esquerdo. Você vai ter um lado esquerdo muito forte e também um lado direito muito forte, com o Ronald e o Pedro Castro caindo aqui pelo lado direito. Então, meu irmão, há soluções sim dentro desse time do Botafogo. O time é limitado? É. O time é fraco? É, mas meu irmão, há soluções se você colocar um bom esquema de jogo, se você der uma forma de jogar para esse time, se você explorar os jogadores de tudo com aquilo que ele pode te dar, você souber tirar dos jogadores tudo que ele pode te dar, dá sim pra gente fazer um bom jogo, dá sim pra gente fazer uma boa Série B e subir pra elite do futebol brasileiro. Tem jogadores chegando, tem jogadores que vão qualificar esse elenco, mas ele tem que dar oportunidade pros moleques. Porque se ele tá nesse emprego até hoje, foi porque os moleques garantiram o emprego dele contra o Macaé. Foi a garotada que entrou em campo e resolveu o problema contra o Macaé e deu uma sobrevida a ele. Então ele tem que agradecer a molecada, ele tem que bater no peito e proteger os garotos. Não é ficar boicotando os garotos, fazendo essa covardia que ele tá fazendo. Tem reportagem aí falando que ele tá já sendo muito cobrado internamente e tem que cobrar mesmo.
Seu Eduardo Frila tem que cobrar mesmo. Do César tem que cobrar explicações por que ele não tá botando os garotos da base. Tem que cobrar. Tem que cobrar. E outra coisa, o Valentim foi mandado embora do Cuiabá. Tomara que o Cuiabá faça uma proposta para esse cara e ele vai embora. E a galera já está até levantando uma hashtag lá no Twitter. Volta pro Cuiabá Chamusca. Tomara que ele volte para o Cuiabá. O Cuiabá tinha que fazer uma proposta para ele, o Botafogo liberar, porque, meu irmão, não dá. É muito fraco, é muito limitado, sabota a base, não quer usar os garotos e os garotos já salvaram a pele desse treinador. Difícil demais, meu irmão, difícil demais. Essa semana vamos meter pressão, essa semana vamos botar pra cima pra poder esse cara ir embora do Botafogo, porque só assim a gente vai conseguir realmente ter um treinador de verdade que saiba usar as peças que a gente tem na mão. Valeu, rapaziada, bom domingo pra você, domingo de paz, tranquilidade, que papai do céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe, tamo junto, fique com Deus, fui, vamos quebrar essa panela do Chamusca. Valeu, rapaziada! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1900.